Tudo bem? Estamos na nossa TV Minuano com mais um programa Fora da Área, sempre trazendo o melhor do nosso futebol raiz de segunda a sábado, sempre na faixa das 11h30 ao meio-dia, com tudo sobre os clubes do nosso interior, a Série C, a Série A do Campeonato Brasileiro, muitas informações das contratações, das categorias de base, enfim, futebol feminino, tudo você só vê aqui conosco. Interaja comigo nas minhas redes sociais. O meu Instagram é Flávio Fiorin _jornalista. Entre lá para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o futebol gaúcho, sugestões de pauta. Se você está gostando do programa, tem algo que você queira sugerir para ainda melhorar ainda mais, então fique à vontade. Você está conosco aqui no canal 525 da Claro Cabo e da Claro Box e você acompanha toda a nossa programação. E também no YouTube da TV Minuano, né? youtube.com/TV_Minuano. Você entra lá, dá o seu joinha na nossa programação e acompanha também todo o nosso conteúdo. E tem também o site, né? Você já acessa diretamente onde quer que esteja, em qualquer canto do mundo, entra lá no site tvminuano.com.br. Aí você já vai ver de imediato na capa ali, para clicar na tela da TV e ali você já sai acompanhando tudo sobre a nossa programação. E fica o convite também para você acessar o Instagram, @tvminuano, tá certo? Lá também tem cards, tem muitas informações legais sobre os apresentadores, cortes dos programas, enfim, acesse lá no @tvminuano. Dito isto, os nossos destaques de hoje aqui do programa Fora da Área. Hora de vencer fora de casa, ou em casa, né, agora, no que diz respeito aos jogos do final de semana, da dupla Caju. Tanto o Caxias como o Juventude jogaram recentemente fora de casa e agora jogam no Estádio Centenário e também no Estádio Alfredo Jaconi. Então, tem Série C e tem Série A no final de semana lá na Serra Gaúcha. As últimas contratações do mercado da bola para a Copa da Federação Gaúcha e também para a Série B, a terceira divisão. E conosco hoje, ex-Ipiranga e atualmente trabalhando no Guarani de Campinas, o executivo de futebol Farney Coelho, para conversarmos aí sobre as curiosidades da Série C, o trabalho dele no Guarani e também pelo que ele vivenciou aqui no futebol gaúcho. Vamos de Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo à tarde, em Caxias do Sul, o Juventude enfrenta o Flamengo às 16h no Estádio Alfredo Jaconi. O Juventude que vive uma nova fase após o retorno do professor Thiago Carpini. Prova disso que o Juventude já deu um grande salto da tabela e melhorou a sua classificação da competição e também o seu aproveitamento. E esse jogo difícil aí contra o Flamengo em casa no próximo domingo. E um vídeo legal aí que foi montado pela assessoria de imprensa para a divulgação de um dos destaques da equipe, o Luiz Mandaca, fazendo a convocação para o jogo deste domingo. Confira aí. Fala, nação jaconeira, passando aqui para convidar todos vocês aí, domingo às 4h, nosso jogo contra o Flamengo. Lembrando que todos os sócios aí têm direito a 4 ingressos no valor de R$60 cada. Contamos com a presença de vocês. A gente sabe que vocês são o 12º jogador, então quem não é sócio, vamos lá, se associe e vamos juntos com o Juventude nessa. Vamos! Legal! Tá aí o Luiz Mandaca com a campanha, né, para que o torcedor jaconeiro prestigie e se associe ao clube, também fazendo a convocação para esse jogo contra o Flamengo. Pelo lado do Caxias, que enfrenta o São Bernardo domingo pela Série C, o dia foi de entrevista coletiva de um dos últimos reforços da equipe, o Lohan, e ele avaliou aí como foi a estreia fora de casa, o empate contra o Floresta e também já projetando a sequência do Caxias na competição. A gente conseguiu, assim, em determinado momento, né, dificultar também o jogo para eles, né? Era uma equipe que tinha poucos gols sofridos na competição, acho que, se não me engano, o segundo time que menos sofreu gol aí. E a gente também teve 2 oportunidades ali boas de poder fazer o gol, né?
e eles também tiveram 2 ou 3 também. Achei um jogo muito parelho. Que realmente teve uma cara de empate, realmente, né? E a gente tem que saber também, saber também do empate, né? Foi um empate, a gente tem que valorizar isso. Por mais que seja fora de casa, o importante agora é a gente pontuar. Se a gente conseguir, né, jogar bem e pontuar, é muito importante, mas se a gente conseguir pontuar, é ainda mais importante, né? Porque o quadrangular não dá tempo de você recuperar muita coisa. Então a gente precisa focar nisso, né? De poder, fora de casa, ter um empate, e dentro de casa a gente conseguir, né? O empate, na verdade, só vai valorizar ele fora de casa se a gente conseguir o resultado positivo em casa. Muito bem. E agora, um personagem ilustre, fazendo também a convocação para o torcedor participar dos jogos e incentivar no Estádio Centenário, que é o Radit, né? O Iotti, né? O comediante Iotti, que faz aí a sua convocação indispensável para o torcedor grenar nos jogos do Estádio Centenário. Acompanhe aí. Alô, gurizada! Não me pergunte onde fica o Centenário. Segue o rumo do teu próprio coração. Vai, Nene! Vai, Nene! Cada voz conta, cada bandeira conta, cada grito conta agora. São 6 jogos, 6 decisões. Todo mundo no Centenário. Não tem desculpa. Não tem nhé, chuva, friozinho, seração. Ninguém é de açúcar. Vamos, gurizada! Todo mundo no Centenário. É uma ordem. Tá aí o grande Iotti, que futuramente a gente vai tentar ainda agendar para participar com ele ao vivo aqui no programa Fora da Área. E agora vamos falar da Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a Copa Rui Carlos Ostermann, já definida aí a primeira rodada. Vamos acompanhar na tela aí a tabela de jogos. A competição começa na quarta-feira, dia 17, com São Gabriel e Esportivo às 3 da tarde. Ainda não há definição por parte da Federação Gaúcha de Futebol do local deste jogo, mas o jogo será na quarta-feira. Também na próxima quarta-feira, dia 17, o Brasil de Pelotas enfrenta o Gaúcho no estádio Bento Freitas às 7 da noite. E a primeira rodada será concluída no sábado, dia 20, com Aimoré e Pelotas às 13h30 da tarde no estádio Cristo Rei. Nesta primeira rodada estará de folga o Internacional. É bom lembrar que sempre haverá folga de uma equipe em função da desistência do São José. Tanto o Internacional como também o Juventude vão utilizar as suas equipes sub-20 nesta competição. E tem novidade no Esportivo de Bento Gonçalves, mais um reforço para a equipe do técnico Márcio Nunes. Igor Souza é o novo reforço da equipe, ele que é zagueiro e vem emprestado pelo Anápolis até o final da competição. Então, o Esportivo aí com os seus últimos reforços para a disputa da Copa Rui Carlos Ostermann. Reforços também, e em grande quantidade, seguem sendo divulgados. E na medida do possível, a gente vai apresentando todos aqui no nosso programa. A Série B do Campeonato Gaúcho, a terceira divisão, conferindo aí a primeira rodada, jogos já definidos antes dos nossos reforços aí. A primeira rodada, dia 27, com São Paulo e São Gabriel às 3 da tarde, no estádio Aldo da Puzo, em Rio Grande. Depois, no domingo, dia 28, vamos ter os outros 3 jogos. Em Venâncio Aires, no estádio de Mundo Faix, Guarani e Novo Horizonte. E o Nova Prata enfrenta a Apafute, também às 3 da tarde. Ainda não há a definição do local desta partida, ainda a federação não oficializou. E concluindo domingo, dia 28, o clássico Rio-Rio, entre Rio Grandense e o Vovô Rio Grande, às 3 da tarde no estádio Torquato Pontes, na cidade de Rio Grande. Por falar no Rio Grandense, vamos aí aos principais reforços que estão sendo divulgados pela direção. Começamos com Henrique, na verdade, o volante Henrique, que tem 1,75 m e também já acertou aí com o Rio Grandense. Mais um reforço, também volante, o Murilo Araújo, de 1,75 m.
volante também do Futebol Clube Rio-Grandense. Agora, reforços para a defesa. O lateral esquerdo, Luan, 1,63 m, Luan Marques. Outro reforço também para a lateral direita do Futebol Clube Rio-Grandense, Cláudio Júnior, lateral direito, 1,71 m. E agora, o outro reforço para o meio-campo, o volante Nicolas Lozada. Nicolas Lozada, que tem 1,72 m. Esses, então, os principais reforços divulgados recentemente aí pelo Futebol Clube Rio-Grandense. E seguimos em Rio Grande, agora com mais 2 reforços para o São Paulo. O primeiro deles é o volante Vicente, de 21 anos. Aí diz no card, né? Bem-vindo ao Leão do Parque. E quem também chega é o goleiro Vitor, de 21 anos, também reforçando a equipe do São Paulo de Rio Grande. E o primeiro reforço que chega agora para a equipe de Carazinho, o novo time que vai disputar a Série B nesta temporada. O clube 1992 divulgou aí o seu primeiro reforço para a temporada, o zagueiro Miller Melo. Ele que já teve aí um vasto currículo, né? A gente percebe aí no card, atuou no Rio Branco do Acre, entre outras equipes, o Nacional de Muraé de Minas Gerais, Uberlândia, Atlético Acreano, Tupi de Juiz de Fora e recentemente estava atuando no Passo Fundo. Então este é o primeiro reforço do Clube 1992 de Carazinho para a disputa da Série B, a terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Muito bem, e agora vamos com o nosso entrevistado ao vivo aqui no programa Fora da Área de hoje. Vamos até Campinas para conversarmos com o executivo de futebol do Guarani, o Farney Coelho, que teve aí muito tempo, né, trabalhando em Rio Grande. Há pouco apresentamos a relação de reforços das equipes e também teve um extenso trabalho de serviços prestados ao Ipiranga e agora está no Guarani de Campinas. Tudo bem, Farney? Obrigado por ter aceito o convite aí. E o que nós podemos falar mais aí dessa dificuldade que é disputar esta Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Caxias está a 5 jogos do retorno, e eu digo mesmo aí para o seu Guarani de Campinas. Tudo bem? Bom dia, Flávio. Prazer estar conversando contigo, com a tua audiência. Tive que sair do Rio Grande do Sul para me chamar para dar uma entrevista. Pois é, estava difícil, né, agendar. Essa entrevista, inclusive, era para ter sido antes do clássico, do derby, mas em função aí das determinações, né, a gente está falando hoje contigo aí. Como não? Sim. Então, fale um pouco mais, fale um pouco do teu currículo aí para quem não conhece teu trabalho. Tu começaste como atleta profissional e depois foi trabalhar como executivo de futebol, vastos serviços aí prestados ao nosso Rio Grande do Sul. Na verdade, eu joguei só base, né? Não cheguei a jogar profissional, sou de Rio Grande, né? Fiz faculdade em Pelotas, faculdade em Rio Grande, fiz filosofia em Pelotas e educação física em Rio Grande. Comecei muito cedo, até por ter jogado base no São Paulo, comecei muito cedo no São Paulo de Rio Grande, realmente não era preparado até para o cargo. Eu sou muito grato aos clubes de Rio Grande, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3, 2 vezes no São Paulo, 2 vezes no Rio Grande e 1 vez no Rio Grandense. Torço muito por eles, que eles se recuperem, né? Eu tive bons momentos no São Paulo na Série A, né? Em clássico Rio Rita, com 8 mil pessoas, 10 mil pessoas no estádio, tivemos ótimos momentos lá. Muitos funcionários que trabalharam comigo, né, que estão rodando o estado aí, fora do estado, também do Rio Grande do Sul, saíram de Rio Grande, né, lá, só no Ipiranga deve ter 9 rio-grandinos, se eu não me engano, são 9 rio-grandinos em Rio Grande, no Ipiranga. A gente saiu bastante, formou muitos profissionais e tem muitos bons profissionais lá em Rio Grande ainda e que a gente torce, né, que eles recuperem os clubes. São clubes centenários que não merecem estar na situação que estão, né? Depois do Rio Grande eu acabei trabalhando no São Borja, depois no Mato Grosso. No Mato Grosso eu fui campeão mato-grossense, retornei para o Brasil de Pelotas, uma passagem muito curta, a questão política estava muito difícil, muito conturbada ali no Brasil, na Série B, e tive a oportunidade de ir para Ipiranga, quase 3 temporadas e meia, fui muito feliz. Meus filhos são eritinenses. Tive por 3 anos e meio lá, fui vice-campeão gaúcho, campeão no interior, esse ano campeão da Farroupilha. Sou muito grato a todo mundo dentro do Ipiranga, né, até para não gerar nenhuma polêmica, né, o Adilson está um pouco magoado lá com a gente, mas nunca fui traíra com o Ipiranga, pelo contrário, tenho um carinho enorme, torço demais, tenho muitos amigos lá.
e torço muito para o Ipiranga. E aí, no meio da temporada, após o estadual, acabei recebendo um convite aqui do Guarani. Vim, acho que é um cenário importante, um clube que está na terceira crise, né, dentro do campeonato da Série C. Quando eu cheguei, eles estavam com 3 derrotas, estavam lá na lanterna da Série C. A gente contratou 17 jogadores, montou vários processos, plano de ação, coisas que a gente não tinha aqui no Guarani. Ficou 8 jogos sem perder, acabou perdendo 2, empatando mais 1, acabou tendo que fazer a troca de treinador. Também foi um momento duro. Chegou o Matheus, né, que também tinha trabalhado comigo aí no Ipiranga. O Matheus conseguiu uma sequência de 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. A gente acabou classificando e agora no final de semana tivemos um jogo que foi uma festa linda, 20 mil pessoas no estádio, corredor verde, né, criança. Acho que nós devolvemos o orgulho, né, do torcedor do Guarani, que está magoado há muito tempo. Mas infelizmente fizemos um jogo muito abaixo no clássico e o clássico não permite isso. Acabamos não conseguindo impor o nosso jogo, entramos no jogo deles e perdemos 1-0 em casa, né, e temos mais 5 jogos para recuperar e já começar no final de semana contra o Náutico lá nos Aflitos. Pois é, nesta Série C, agora é um novo campeonato, tudo que foi feito aí na fase classificatória ficou para trás. E o que se pode esperar? Falo aqui por nós, do Caxias, e falo por vocês aí do Guarani. O que a gente pode acompanhar na sequência aí? O Caxias empatou fora, vocês agora têm que buscar pontos lá em Recife. Como é que você vem acompanhando aí essa trajetória da Série C aí? Então, eu tenho que dar parabéns para o Caxias, principalmente o início da temporada ali com o Luizinho e o Xande. Eles montaram um belíssimo time, tá? O time do Caxias é um time muito competitivo, dentro do orçamento que eles têm, que não é um dos maiores da Série C. Eles montaram um time muito bem montado para essa competição. E aí trouxeram, quando não trocaram o Luizinho, trouxeram o Júnior Rocha, que é um treinador que teve acesso ano passado com a Ferroviária, que é um treinador que teve aí muito bem também no Ipiranga. Macael, o auxiliar dele, também um baita cara. Então, tipo, o Caxias está muito bem servido, né, de comissão técnica. Além disso, um elenco bem montado, e eu acredito que o Caxias chegue muito forte. O que acontece naturalmente? O que aconteceu com a gente também? O que aconteceu com o Caxias? O Caxias classificou muito cedo, já era líder do campeonato muito cedo, e ficou com uma sequência de 2, 3 jogos sem vencer, né, e acaba gerando uma certa desconfiança, né? A gente teve muito no limite, a gente teve para classificar quase 70% de aproveitamento aqui nos nossos jogos para poder classificar, porque a gente vinha da lanterna da competição. Uma reformulação total de elenco, e aí classificou com 5 jogos ali que ninguém acreditava mais na classificação do Guarani, e teve aquele relaxamento natural. Então é isso que eu acho que tanto o Guarani quanto o Caxias vivem um momento parecido. Eu acho que a gente baixou um pouquinho a guarda, e é hora de retomar, mas eu vejo o Caxias como um dos favoritos do grupo, assim como o São Bernardo, um dos favoritos do grupo aí para buscar o acesso. É obrigatório ganhar todas as partidas em casa. É claro que agora vocês vão ter que buscar pontos fora por ter perdido o clássico, mas é obrigatório ganhar todos os jogos em casa, fazer os 9 pontos e pelo menos pontuar 1 ou 2 jogos fora. Você acredita que com 10 pontos dá para buscar uma vaga aí na Série B no ano que vem? Dentro da projeção dos 2 quadrangulares ainda? 10 pontos, assim, faz 5 anos que é essa fórmula, né, de Série C. Nesses 5 anos, só uma vez um time com 10 pontos não subiu. Todos os times que chegaram a 10 pontos subiram. Só 13 times ganharam todas as partidas no campeonato, né, dos 20 clubes que subiram. Então é muito natural tu trocar pontos, é muito natural tu empatar, tu ter derrotas também. O que não é normal é tu ficar mastigando isso, tem que se assimilar muito rápido, né? Claro que aqui o derby é mais complicado, porque a semana inteira a imprensa bate muito, a torcida bate muito, a nossa torcida está muito magoada também, né? Até pela forma que foi, que a gente fez um jogo muito apático. Então a gente tem que assimilar muito rápido o golpe. A gente vai enfrentar uma equipe fortíssima, que é o Náutico, nos aflitos. O Náutico vai ter 16 jogos sem perder, né, com promoção de ingressos, né, vai estar com o estádio lotado lá. Mas a gente tem um time muito maduro, né? A gente tem o David Blas, o Diego Torres, né? A gente tem um time bastante malandro também, o Isaac, que jogou no Grêmio, né? Muitos jogadores já carimbados, com um vasto currículo. Então a gente tem total confiança que a gente vai reverter esse cenário, né, e vai buscar um bom resultado lá para entrar no campeonato. Aí acredito que com a nossa rivalidade Caju, a nossa rivalidade Brapel, entre outras rivalidades pelo nosso interior, a rivalidade Grenal, a rivalidade Guarani e Ponte Preta é tão grande quanto essa que a gente tem aqui,
ou não chega a esse nível aí de exigência? Eu te confesso que me surpreendeu, assim, e talvez até por inocência a gente deixou de se preparar melhor para esse clássico, tá? Não, eu já tive no Brasil de Pelotas, já tive no Rio Rita, né? Já tive em alguns clássicos. Não tem igual, eu não conheci igual o derby aqui, tá? Para a cidade, realmente é torcida única por causa da violência, não teria como jogar, né? Pela questão da segurança mesmo, então é torcida única. 20 mil pessoas no estádio, né? Quando a gente jogou lá no Contra a Ponte foi 15 mil pessoas, então aqui foi 20 mil pessoas, para a cidade, para tudo. Tu não consegue sair do teu prédio sem o porteiro falar contigo sobre o jogo, e vamos ganhar, e vamos brigar, realmente é algo muito... Até pela história dos dois clubes, né? O Guarani é o único campeão brasileiro do interior do Brasil, né? Até pela história dos dois clubes, eu acho que é muito forte. É uma cidade de 1.200.000 habitantes, que são duas torcidas apaixonadas muito grandes. Então o clássico aqui realmente é um campeonato à parte, muito parecido com o que se vê no Grenal aí, porque acho que em todas as casas aqui de Campinas tem um torcedor ou da Ponte ou do Guarani. Então é um patrimônio, né? O próprio derby virou, a Câmara de Vereadores recentemente aprovou isso, um patrimônio histórico e cultural da cidade. E realmente é um dos maiores clássicos do Brasil, assim, o pessoal estava comparando com o Babi, com o Grenal mesmo, com esse nível de clássico. Tá bom. Farney, obrigado aí por ter nos atendido, sucesso para vocês aí nesse difícil compromisso que vocês vão ter no final de semana contra o Náutico e sempre na torcida, né? A gente sempre faz questão de enfatizar aqui na TV Minuano, no programa Fora da Área, onde tem um profissional, seja ele jogador, seja ele treinador, executivo, não importa. Onde tem um profissional do Rio Grande do Sul, a gente está na torcida. Grande abraço e obrigado por ter nos atendido aí, Farney. Eu que agradeço. Eu quero mais uma vez parabenizar o teu trabalho, já fiz isso publicamente algumas vezes. É muito importante divulgar não só nós profissionais, mas os clubes do interior. Eu acho que a gente precisa fortalecer o nosso futebol, né? Talvez a dupla Grenal não esteja brigando lá em cima, porque o futebol do interior está fragilizado. Então, a partir do momento que a gente conseguir fortalecer, e todas as conquistas que Inter e Grêmio tiveram, dependendo não só das suas categorias de base, mas também do futebol do interior, então que a gente consiga fortalecer o nosso futebol. É muito difícil a gente ver clubes tradicionais aí em terceira divisão, em segunda divisão, com pouco recurso, com poucos profissionais até, muito mais estatutários, né? Muito mais cara abnegado do que propriamente profissionais por não ter recurso. Então a gente torce para fortalecer o nosso futebol interior e esse trabalho que tu faz é muito rico nesse sentido, né? Tá bom. Grande abraço, Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani de Campinas, que participou conosco aqui do programa Fora da Área. E assim fizemos o programa de hoje, agradecendo a sua atenção, a sua audiência e lembrando que no programa de amanhã a gente vai trazer mais aí os nossos reforços que estão chegando para as equipes do interior que vão disputar a Copinha e também a Série B. A volta, possivelmente, aí estamos ainda na fase final de pós-produção do nosso quadro O Jogo na Memória e outras atrações e também mais uma entrevista especial. Se conseguirmos, até sexta-feira, estamos aí tentando agilizar com o presidente do Caxias, Roberto de Vargas. Se for possível, a gente conversa com ele amanhã ou ainda na sexta-feira para falar a respeito desse compromisso do final de semana do Caxias contra o São Bernardo pela Série C. E também vamos trazer aí a programação dos jogos que já estão confirmados para o final de semana nas categorias de base e também no gauchão feminino, tá bem? A gente se vê no próximo programa. Tchau!